Continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, e agora nós falaremos sobre o capacitor esférico. Bom, então a gente tem agora um capacitor, que é uma esfera, são duas esferas metálicas, né? Pensa aí, parecido com lá com o nosso gerador de Van de Graaff, né? Mas só que tudo fechado, né? Duas esferas metálicas uma dentro da outra. Aí você faz um pequeno furo aqui, né? Para poder passar o fio aqui, e pega o outro aqui e coloca uma diferença de potencial, né? Ok? Então significa que a gente vai fazer aqui um pequeno furo no outro, e nesse de fora não precisa fazer furo nenhum, já está fora aqui, né? E aqui a gente coloca uma diferença de potencial. Ok. Aí a gente tem aqui aqui tem um raio que eu chamo de R2, e aqui eu tenho um raio R1. Aqui eu vou ter uma certa diferença de potencial, e a densidade de carga num condutor esférico, ela vai ser que densidade de carga do capacitor, na verdade, né? A densidade de carga, então essa superfície esférica tem uma densidade 2, né? E essa aqui tem uma certa densidade 1. Ok, a carga é a mesma que a gente viu, né? Você tem uma carga Q e aqui uma carga Q. Então eu tenho aí a densidade de carga vai ser a densidade de carga 1 vezes a posição que ela está, né? Ela está na posição R menos R1, que é o delta, né, de Dirac, mais sigma sigma 2, e aqui delta Rzinho menos R2. Bom, a densidade superficial 1, ela vai ser a carga sobre, né? Vou colocar a carga positiva, eu sei, pode ser dentro, né? Então o 1 vai ser carga negativa, então vai ser menos Q sobre a área dessa esfera. A área da esfera é 4πr ao quadrado, então vai ser 4π R1 ao quadrado. E a carga dessa esfera de dentro aqui, ela vai ser uma carga positiva, então ela vai ser Q sobre 4π R2 ao quadrado. Ok? O potencial no CGS, num raio qualquer, ele vai ser o que? Integral de volume da densidade de carga sobre R menos R', como a gente já viu, né? Agora,
daqui eu vou tirar, que aqui é integral, esse elemento de volume em coordenadas esféricas a gente já viu, R', dr', seno de θ', dθ', dφ'. Esse ρ a gente acabou de calcular, só vou copiar aqui. Vou dar uma diminuída. Aqui eu vou dividir pelo R, módulo de R menos Rzinho, que a gente já calculou antes, né? E vale, a gente sabe que vale R ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2R, R', cosseno de θ' elevado a meio. Esse dθ', ele pode ir aqui para fora, né? Então, quando ele for para fora, ele vai o quê? Integral dφ' de 0 a 2π. Multiplica por isso aqui. Então, aqui eu posso simplesmente copiar, colar. Essa integral aqui, ela vai dar 2π. E a integral aqui do delta, ela faz uma troca, né? Então aqui eu vou ter integral da soma e a soma das integrais. Opa, que esqueci de colocar o... Vou colocar aqui, né? Ok, então a integral da soma é a soma das integrais, né? E aí, para eu integrar em R, o que vai acontecer? Se eu fizer a integral em R, eu vou dividir em duas integrais, né? Opa, aqui vai ficar linha, né? Linha, linha. Linha, linha. O que vai acontecer quando eu integrar em R, o linha substitui por R1, e na outra integral eu substituo o R' por R2. Vai ser exatamente a mesma coisa, só que troca, a outra vai ser R2. Então, quando eu fizer essa integral, vai sumir isso daqui, porque eu já fiz a integral, né? E aí eu vou ter duas integrais, né? Eu vou ter uma integral aqui mais externa, que eu vou ter que fazer, né? Aí não dá para separar. E aí vou ter um somatório aqui, né? Com duas integrais. Então basta fazer uma, a outra é só trocar o sinal. Ok? Então a outra é só trocar o sinal. Então tira aqui. E aí fica sigma 1. No lugar do R' vai ficar R1. No lugar do R' fica R1. No lugar da R' fica R1. E aí, eu vou pegar esse mesmo termo aqui, colocar ele um pouquinho mais para o alto, vou apagar aqui. E eu vou somar isso aqui agora. E o que vai mudar no outro caso?
quando eu colocar... Então, a gente fez esse daqui, né? Esse daqui vai dar origem a esse termo aqui. No outro, eu vou substituir R' por R2. Então, aqui é tudo igual, só que no lugar de R1, vai ser R2. R2, R2. E a gente chega nessa expressão. Bom, aí você tenta fazer essa integral, né? Se você ficar batendo cabeça com integração, né? É 1 hora que a gente gasta fazendo uma integral e não vai dar tempo. É muita coisa no curso, né? Então, o que eu vou demonstrar é que é o seguinte: se eu derivo com relação a θ', R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, mas R ao quadrado, pode ser R1 ou R2, menos 2, Rzinho, Rzão, cosseno de θ' elevado a meio. Se eu derivo isso aqui, o que é que eu encontro? Vai ficar metade, né? Passa esse meio multiplicando, e fica meio menos 1, né? Então fica R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, Rzão ao quadrado, menos 2, Rzinho, Rzão, cosseno de θ' elevado a menos meio. Tranquilo, né? A derivada é isso aí. Só que tem que multiplicar pela derivada do argumento, regra da cadeia, né? Derivando esse argumento com relação a θ', isso aqui tudo é constante, dá zero. Isso aqui é constante, sai fora da integral, da derivada, desculpa. E derivando cosseno, derivado do cosseno é menos seno. Então, menos com menos aqui fica mais. Então, a gente chega nisso aqui. Ok, e agora, se eu quiser, eu posso pegar esse dθ aqui, deixar só o diferencial d e passar o dθ para o lado daqui. Então, a gente conclui aqui que, e eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, o que sobra aqui? Rzinho, Rzão, seno de θ dθ. Então, fica Rzinho, Rzão, seno de θ' dθ', sobre isso daqui vai para baixo, trocando o sinal de expoente. Então fica Rzinho quadrado, Rzão quadrado, menos 2 Rzinho, Rzão, cosseno de θ' elevado a meio. E aí, se eu comparo com isso aqui, ó, eu poderia ter jogado esse... Eu vou jogar esse seno aqui dentro, né? Porque eu não posso separar essas integrais mesmo. Tanto faz, deixa aqui mesmo. Então aqui tem o seno de θ', ou melhor, separar as integrais não, só falta essa integral, né? Só falta fazer a integral em θ. Então, você observa que isso daqui, ó, é exatamente isso daqui. Então, quer dizer que a integral disso é o que está aqui dentro. É porque derivando isso aqui, eu obtenho aquilo lá. Ok? Isso significa, então, né? Daí a gente conclui que φ de R vai ser igual a 2π. Aí vou colocar isso que está aí, né? Na verdade, tem... o que aparece lá é isso aqui, né? Ou seja, significa então que... e faltou o sigma também, né? Então, o que eu vou ter, na verdade, ó, é isso daqui, ó. Rzão, né? Vamos ver. É essa integral daqui, ó. Integrando isso aqui, vai dar aquele termo lá. Ok, só que não tem aquele Rzinho, né? Então, como é que eu faço para, né,
a integral vai dar o que? Então, R seno de θ dθ. Deixa eu fazer com mais calma aqui. Então, o que a gente vai ter, resumindo tudo, é que isso daqui, na verdade, é o diferencial disso daqui, né? Então, quando eu integrar isso, só que o que está integrado aqui, ó, é isso daqui. Vamos fazer só um, que o outro é igual, né? Vamos fazer um com calma. Aí o outro só troca que R2, né? Então vamos fazer uma integral dessa. Bom, para se encaixar nessa forma dali, ó, tem que ser isso aqui, né? Que é exatamente o que está lá, ó. Então quer dizer que vai ficar aí essa integral, então daria sigma 1. Só que tem que ter esse Rzinho, que não tem, ó. Se não tem o Rzinho, eu coloco ele na marra, né? Então, para poder ficar igual lá, tem que ter o Rzinho. Então, eu boto esse Rzinho aqui e boto ele aqui fora. Então, fica... Sigma 1 não está dentro, né? Não faz parte. Mas eu vou ter que colocar esse Rzinho para poder conseguir integrar. Para encaixar naquela integral ali. Agora sim, então agora encaixa tudo aqui. Então, a integral disso daqui, o que que é? É isso aqui, porque o diferencial disso é, né? Então a integral vai ficar aqui então sobre Rzinho, e a integral simplesmente é isso aqui em cima agora, não é mais embaixo. Então, ou seja, fica Rzinho ao quadrado mais Rzão ao quadrado menos 2 Rzinho a Rzão cosseno de θ' elevado a meio. Só que agora eu vi que tem um erro aqui, né? Porque aqui é R quadrado, né? O D3R, né? Ele é R quadrado dr seno de θ dθ dφ, né? Como a gente já viu. Então eu esqueci lá o R quadrado. Então, quando eu for substituir, vai ficar um Rzinho de fora aqui, ó. E aqui vai ficar um R2 de fora. Então, quando for, vai ter um R1 aqui, ó, que vai ficar de fora, né? Então, na verdade, aqui também é R quadrado. Então, aqui, na verdade, tem um R1 aqui fora. E aí, só multiplicar pelo 2π, né? E faz por R1 e por R2. Então, R, a gente viu que tinha o quê? Tinha um 2π. E aí, o resultado da integral era o quê? Aqui, desculpa, é sigma 1, né? E aqui sigma 2. Isso aqui a gente vai integrar de 0 a π, né, que é o intervalo da integração do θ', né? E agora é só
subtrair os dois casos, né? Então vou copiar, vou aqui colar, e aí a gente tem no final é π, né? Depois menos zero. Então em π é cosseno de π é igual a menos 1. Então aqui vai trocar para mais 1. Aqui, nesse daqui, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1, né? Então, que é o final menos o inicial, né? Então fica mais e mais. E o outro vai ficar cosseno de zero, que é igual a 1. Então vai ficar menos e menos. Ou seja, vai dar exatamente a mesma coisa que isso aqui. Só que em vez de mais e mais, vai ficar menos e menos. Então vou copiar aqui. E aí dá menos e menos, certo? Ok. Opa. Assim, menos e menos, mas faltou substituir. Quando substituir pelos cosseno de zero, dá mais 1. O jogo de sinal ficar negativo também. Então tem o menos aqui, tem o menos aqui e tem o menos aqui. Que é o final menos inicial, por isso que tem esse menos. E o outro menos é porque, esse menos aqui é porque eu substituí o zero, cosseno de zero igual a 1. Como tinha um menos. Ok. Agora, a gente pode pegar tudo isso aqui. E reescrever, fazer o seguinte, ó. Isso daqui vai ser R, Rzinho mais Rzão. Rzinho mais Rzão ao quadrado, né? E raiz. Ao quadrado, raiz. Aqui é a mesma coisa. Vai ficar raiz. Aqui 1, né? De Rzinho mais R2 ao quadrado. Aqui raiz de Rzinho menos R1 ao quadrado. Aqui por último, raiz de Rzinho menos R2 ao quadrado. Quando é uma soma, é positivo, né? Porque os R são positivos, então as raízes elas vão dar positivas. E a raiz de um número positivo, né? Raiz, se eu tenho o seguinte, raiz de A ao quadrado, isso daqui, na verdade, é um módulo de A, né? Mas se o A, isso aqui é igual a A quando A é positivo, é igual a menos A quando A é negativo. Nesse caso que eu não sei, né? Porque o R, depende de quem é maior, o Rzinho ou o Rzão. Então vai dar o módulo mesmo. Nesse caso aqui não. Porque Rzinho mais Rzão sempre vai dar positivo. Então vai dar o próprio valor que está ali. Então a gente pode copiar isso aqui mais uma vez. E aí, copiando, isso aqui tira a raiz e acabou. Dá isso aqui mesmo. Que é a mesma coisa, né? Só tirar essa raiz aqui. Mas aqui não. Aqui vai virar um módulo. E aqui também vai virar um módulo.
aqui vai ficar módulo. E aqui vai ficar módulo. E aí a gente pode reorganizar isso, né? Vou copiar mais uma vez. A gente pode reorganizar isso colocando aqui, ó, tudo numa coisa só, né? Menos R1 módulo. Aí já engloba esse daqui, ó. E a mesma coisa eu posso fazer com outro, né? Posso colocar tudo né, tirar isso aqui em evidência. E aí ficaria menos R, módulo de R menos R2. Então, menos módulo de R menos R2. E aí a gente tem que fazer aí algumas análises, né? O que a gente tem que verificar é o que acontece quando eu tenho R igual a R1, né? Ou seja, na minha superfície, na minha esfera externa, né? Quando eu estou na esfera externa, o que acontece? Copiar aqui, colar e vamos substituir. Então, no lugar do Rzinho, primeiro eu vou, né, vamos fazer no condutor externo. Então vai ficar no lugar do Rzinho, onde tiver Rzinho, R1. Obviamente que aqui vai zerar. Aqui vai dar, né, aqui vai zerar e pronto, né? Como o R1 sempre é maior do que o R2, né? Porque o R1 é a camada, é a esfera externa, é o condutor esférico externo. Então, R1 maior do que R2, isso aqui dá positivo, né? Então, aqui também some isso daqui. E aí agora eu posso cortar aqui o que? Vai ficar menos mais dá menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Então aqui vai cortar o R1, né? Então eu posso reescrever isso aqui. Isso aqui já posso, na verdade, dizer que é o potencial em R1, né? Então vamos colar aqui. Tá, para vocês chegarem melhor. Então quem é o potencial em R1? Não vai ter mais isso daqui, né? Não vai ter isso aqui. Aqui vai ficar R2 mais R2. Aqui então vai dar 2R2, né? Aqui vai dar R1 mais R1. Vai ficar 2R1. Aí eu posso cortar aqui de novo, né? R1 com R1. E aí eu posso
tirar esse 2 aqui, né, em evidência. E aí dentro ficaria... eu posso substituir as densidades, né? Então vamos substituir as densidades. Então esse 2 aqui vai para fora. E fica um 4 aqui. Bom, quem é o sigma? Esse R1 não tem mais. Então fica R1 vezes sigma 1. E quem é o sigma 1? A gente já calculou, né? Sigma 1 é isso aqui. Quem é o sigma 2? Sigma 2 é Q sobre 4π vou colocar aqui ao quadrado. Aqui, ó, quando eu fizer, pode fazer logo o jogo de sinal, né? Fica menos R1 aqui. E aqui fica R2 ao quadrado, né? Então aqui eu já posso cortar esse R2 com esse R2. E aqui um R1 daqui eu corto com um R1 daqui. Então no final, esse potencial em R1 é 4π, esse Q posso, na verdade isso aqui tudo eu posso tirar evidência, né? Que é Q sobre 4π. E aí vai cortar aqui e aqui. E aí dentro eu posso escrever o que? Menos o Q e 4π saíram, cortou, sobrou só um R1 embaixo aqui, né? Que era R1 ao quadrado aqui, né? Já estava correto, mas eu estou ajeitando para ficar mais fácil de enxergar. Cortou aqui esse 2, né? Então ficou R1 embaixo. E aqui 1 sobre R1. Então 1 sobre R1 menos sobre R1 é 0. Né? Então o de fora, que é o negativo, ele está aterrado, né? Então esse de fora aqui, que é o negativo, ele está aterrado. O potencial dele é 0. Significa então que a esfera condutor externo está aterrado. Ok, agora vamos calcular o potencial do condutor interno, né? Então a gente tem que voltar para cá, ó. Em vez de 1, colocar 2 agora. Então a gente quer fazer agora o R igual a R2, ou seja, o condutor interno. Lembrando que o condutor externo, obviamente, tem um raio maior
do que o condutor interno. Então, substituindo aqui, eu vou ter aqui R2. Então aqui eu tenho R2, 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 onde tem R substituo, né? Aqui R2. Então vamos copiar aqui, vamos logo cortar, né? Isso aqui vai dar 0. Logo vou fazer os cálculos, né? Aqui, quem é maior? O R1 é maior do que o R2, então isso aqui é negativo, né? Estou pegando o número menor, subtraindo o número maior. Como é negativo, troco os sinais, né? Então, com esse menos daqui, não troco os sinais, né? E aí vai cortar esse R1 com R1. E aí que eu tenho, deixa eu copiar isso aqui. Então, o que eu tenho é que isso aqui tudo é 2R2. Isso daqui vai zerar e vai dar 2R2. E aí a gente pode agora cortar aqui, né? Pode cortar aqui. E esse 2 aqui eu posso jogar para fora, né? Então, copiar aqui. Tira esse 2 em evidência. Não tem mais isso aqui. E aqui vai virar 4. O sigma 1 é a carga, o de fora é o negativo, então fica menos Q sobre 4π R1 ao quadrado. Vai cortar um 2 daqui, com esse R1. E o sigma 2, ele é a carga, ele é positivo aqui, sobre 4π R2 ao quadrado. Aí corta isso aqui com R2. Então, o potencial R2, esse 4π sai, né? Então fica 4π, o Q sai, 4π sai, e aqui fica menos 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aqui eu posso cortar. Eu vou ter que potencial no condutor interno, ele vai valer 1 sobre o raio do condutor interno menos 1 sobre o raio do condutor externo. Como esse aqui, o de baixo é menor, então ele é maior. Então esse aqui vai dar positivo. Ok? Então esse potencial, ele é um potencial positivo. Ok. Então quem é a diferença de potencial? A diferença de potencial vai ser o potencial positivo menos o potencial negativo. É sempre assim que a gente faz, né? O potencial positivo é Q 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, que é a esfera interna, menos o potencial, o outro que é 0, né? Ou seja, dá isso aqui mesmo. Quem é a capacitância? A capacitância, ela é a carga pelo potencial. Então,
se eu dividir a carga pelo potencial, obviamente que eu vou ter o quê? 1 dividido por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Se eu multiplico isso aí por R1, R2, tenho que multiplicar em cima e embaixo. Aí eu vou ter R1, R2 sobre, multiplicando aqui vai dar R1, multiplicando aqui vai dar R2. Então vai dar R1 menos R2. Isso tudo no CGS, né? Então a gente conclui que para um capacitor esférico, a capacitância é R1 vezes R2 sobre R1 menos R2, isso no CGS. Então a capacitância de um capacitor esférico é o produto dos raios dividido pela diferença dos raios no CGS. E é isso, com isso a gente termina a nossa segunda aula, né, sobre potenciais de sistemas simples. No próximo vídeo a gente já vai continuar na terceira aula, na próxima aula agora.